O controle emocional faz parte da vida do técnico de segurança. Sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Roda a vinheta. Assim como médicos, enfermeiros têm a sua particularidade, quem quer ser um médico, quem quer ser um enfermeiro, e não pode ver sangue, obviamente vai ter problema. Então na vida do técnico de segurança é a mesma coisa. Se você tem medo de algumas coisas aí, né, você não tem esse controle, então pode ser que você tenha dificuldades. Porque cedo ou tarde você vai enfrentar situações em que há necessidade de você se deparar com emergências que não são agradáveis desse jeito. Então por isso você precisa ter esse controle emocional. Né? E eu estou falando sobre esse assunto porque eu sempre tive dificuldade para me controlar emocionalmente. Não que eu tivesse medo de sangue ou outra coisa, mas emocionalmente eu tenho a minha dificuldade. Então eu sabia disso. Além da minha maior dificuldade, né, que quem me acompanha aqui no canal sabe disso, eu já falei sobre esse assunto, né, que é a questão da timidez. Né? E eu superei isso. Então a outra questão era a parte do controle emocional, que eu precisava aprender a me controlar emocionalmente. Então, alguém que quer ser um técnico de segurança e tem essa dificuldade, você precisa saber que você vai ter que aprender a controlar, porque vai ter situações difíceis em que você vai enfrentar, né, e que as suas emoções não podem transparecer. Naquele momento, você é a pessoa lá que está ali para tomar certas decisões e não pode deixar que o fato em si influencie nas suas decisões e nem deixar transparecer para outras pessoas que estão ali à volta, que normalmente tem pessoas, né, em volta do fato, da ocorrência em si, né, e não deixar que elas percebam isso. Então você precisa ter esse controle. E aqui eu vou relatar, né, veja bem, eu não quero que ninguém aqui pense que eu estou aqui criticando esse ou aquele, ou homem e mulher, nada disso. Os fatos que eu vou citar aqui envolveram homens e envolveram mulheres, então não tem nada a ver, né? E o primeiro deles que eu vou citar aqui foi uma situação que eu me deparei, né, em que uma pessoa tinha sofrido um acidente e ele havia feito um corte na sua mão e o seu chefe, o seu gestor imediato, não conseguiu ligar para o ambulatório médico porque ele não podia ver sangue. Então ele estava numa situação de que ele tinha que fazer, era a função dele, né, socorrer o seu funcionário, e ele não conseguiu fazer. Precisou o próprio funcionário, porque estavam só os dois no departamento, teve que o próprio funcionário fazer a ligação para o ambulatório médico, pedindo a ambulância. E era um corte profundo na sua mão. Eu cheguei logo em seguida, né, do fato em si, né, mas não presenciei a ocorrência. Quando eu cheguei, a ambulância, ele já estava na ambulância. Mas enfim, então veja, ele não era técnico de segurança, mas ele estava num cargo em que precisa ter controle emocional, que era um cargo de liderança, né? Assim, poderia ter sido um técnico de segurança, está na mesma situação, né? Uma outra situação que eu vi acontecendo também, né, dessa mesma natureza, né? Também um acidentado, né, e a pessoa que presenciou o acidente entrou em choque, ficou sem ação nenhuma após o acidente. Então, se você que pretende, que é um candidato a ser um técnico de segurança e tem essas dificuldades, você precisa saber que você vai ter que se controlar. Uma coisa que aconteceu, e isso realmente está diretamente ligado a técnico de segurança. Isso não aconteceu comigo, né? Aconteceu com meu irmão, que ele também é técnico de segurança, né? Era, né? Agora ele tem a empresa dele, né? Mas na época ele estava fazendo estágio numa determinada empresa e um funcionário, e tinha ele e uma técnica de segurança. Por isso que eu falei que não tem nada a ver do que eu estou falando aqui, se é mulher ou se é homem. Isso pode acontecer com qualquer um. E quando ela soube da notícia, né, que o funcionário havia caído e a notícia é que ele tinha falecido. Na verdade ainda estava sendo encaminhado para o hospital, mas quem viu lá já tinha falado para ela que tinha falecido. E ela simplesmente entrou em desespero. Ela perdeu totalmente a noção, né? E começou a chorar e aí o meu irmão, que era estagiário, teve que tomar todas as providências, né? Ficou por conta dele. De ir atrás, de viajar, enfim.
Ele tomou todas as providências, logicamente, né, com autorização ali da sua chefia, né? Ele teve que pegar carro e sair, né? Que era uma empresa pequena, né? Mas vejo que faltou o controle emocional, né? na funcionária, né? Na nossa colega. E isso pode acontecer com qualquer um. Então o meu alerta aqui, né, que se você quer ser um técnico de segurança ou uma técnica de segurança e tem essas dificuldades, você vai precisar aprender a controlar isso. E existem formas de você fazer isso, né? Claro que eu não sou especialista nisso, mas eu aprendi a me controlar perante as situações que aconteceram. Eu tive que me controlar, né? Então, quando eu vi a situação ali, eu não podia simplesmente largar tudo, né? Eu tinha que estar ali, tinha que acompanhar, não tinha como, né? Uma situação que aconteceu comigo, né? Isso foi comigo, foi um acidente, assim, com queimadura, né? E quando eu cheguei no ambulatório, né? Porque quando a gente percebeu que teve a ocorrência, né? Que foi uma explosão, né? E eu já fui direto para o ambulatório, porque eu vi a ambulância saindo do departamento e indo para lá, né? Então eu já fui direto para lá, os bombeiros, que eram 2 colegas, pegaram a viatura e foram para o departamento, né? E eu fui direto para o ambulatório. E quando eu cheguei lá, já tinha 2 funcionários lá. Queimou 3, na verdade, mas um foi bem grave, né? E foi uma situação, assim, bem difícil, porque ele estava bastante queimado, já estava praticamente sem roupa, né? O enfermeiro estava tirando o restante de roupa que grudou na pele dele. E aquele cheiro de pele queimada, enfim, né? Roupa, né? Queimada. Então são situações que você vai enfrentar. Não tem como, né? Você está numa área que existe emergência. Quer queira, quer não, por mais segura que seja a empresa que você trabalha, uma hora vai ter uma emergência e pode ser que você esteja ou tenha que estar nesse local. Então ter esse controle emocional é bastante importante. Então essas é uma das dificuldades que o técnico de segurança pode enfrentar. Além daquilo que eu falei, de quem é tímido, tal, ter dificuldade para falar em público, em várias situações, né? Eu já falei aqui em um vídeo aí, se eu me lembrar eu deixo o card aí, de pessoas que não têm uma boa instrução, não tiveram uma boa formação lá atrás, que têm dificuldade para escrever, têm dificuldade para, enfim, leitura, e aí fazer relatórios e tal, né? Então tudo isso são dificuldades que você pode enfrentar, né? Aqueles que têm estão mais preparados, obviamente que terão menos dificuldade. Então, mas hoje o assunto é sobre a questão do controle emocional, que é muito importante você ter esse controle, né? É você que está ali, quando você chega no local da ocorrência, que naquele momento aconteceu, você é a pessoa que às vezes terá que tomar as decisões imediatas. Não tem ninguém ali que possa tomar uma decisão imediata. Às vezes é você que vai ter que fazer primeiro atendimento até chegar a ambulância, ou se não tiver ambulância, pior ainda, né? Você precisa entender primeiro socorro, você precisa ter essa prática, né? O que você vai fazer na hora, né? Enfim, isso tudo envolve controle emocional. Então, esteja ciente disso. Se você quer ser um técnico de segurança, se você já é um técnico de segurança, mas nunca passou por isso, esteja ciente que o dia que acontecer, controle emocional é muito importante. Tá bom, pessoal? Então o vídeo de hoje é esse. Segurança e paz para todos e até a próxima. Fui!